Você já reparou que muitas vezes a gente toma decisão só para sair da zona do desconforto? E a gente faz isso buscando se sentir o melhor possível no menor tempo possível. E aí é lógico que depois vem o arrependimento, depois a gente reflete, percebe que tomou uma decisão de curto prazo, e vem todas aquelas outras questões que você conhece bem. Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse momento, no momento do desconforto, que a gente tem a capacidade de tomar as decisões que de fato vão mudar a nossa vida, mesmo que a gente esteja morrendo de medo? Pois é, hoje eu vou te ensinar a tomar ótimas decisões, mesmo desconfortável ou morrendo de medo. Olá! Aqui é a sua psicóloga e mentora Rafaela Parnes e o meu objetivo com esse vídeo e com esse canal é te ajudar a organizar a sua vida para que você atinja os resultados que você tanto sonha e construa o sucesso que você tanto merece. E eu sei que você já quer que eu parta para ação. Eu sei que você já quer que eu te entregue as ferramentas para que você consiga tomar boas decisões. Mas eu preciso dar um passo para trás e te contextualizar de como o seu cérebro funciona nesses momentos de desconforto, para que você entenda por que a gente não toma as melhores decisões dentro desse contexto. E tudo isso começa te explicando que o seu cérebro, ele é o seu, o meu, o nosso, tá? Ele é moldado para sobrevivência. O objetivo do seu cérebro é fazer com que você sobreviva. E com isso ele tem alguns vícios, alguns padrões. Um deles, por exemplo, é economizar a sua energia com coisas que ele não considera totalmente significativas para sua sobrevivência. Então, ações que aparentemente são irrelevantes, ele tenta te desmotivar, entre muitas aspas, porque você sabe que esse termo é meio polêmico aqui nesse canal, para que você não vá, porque ele acha que aquela atitude em si não é fundamental para que você sobreviva. Então não precisa gastar energia com isso. É melhor que sobre energia para um momento de alto risco. O problema é que o nosso cérebro não entendeu, vamos dizer assim, tá? O nível de evolução que a gente chegou. Ele não entendeu, eu tô usando aspas, tá? Presta atenção aqui nas aspas. Ele não entendeu que a gente não precisa mais caçar a nossa comida. Que eu posso ir no supermercado, no restaurante, em outro lugar e ela já vai estar pronta. Ele não entendeu que eu não preciso mais fugir de um leão ou de um bicho. Que eu posso andar na rua e os perigos são outros. Ele não entendeu que hoje o meu maior perigo não é a chuva, porque eu tenho abrigo. Hoje o meu maior perigo é uma mensagem do meu chefe dizendo que a gente precisa conversar sexta-feira, 5 horas da tarde. O cérebro não entendeu ainda que as nossas ameaças hoje são outras. Ele ainda não entendeu essa proporcionalidade. Então ele lida com a mensagem do seu chefe dizendo que precisa conversar com você no mesmo nível de ameaça que ele lida com um leão, com um urso, com os animais que a gente tinha que enfrentar lá atrás. Ele lida com a escassez do alimento na mesma proporção que hoje a gente lida com a escassez do dinheiro, por exemplo. Porque quando eu falo que ele não entendeu, é que ele não proporcionalizou as coisas. O que era muito risco lá atrás continua sendo muito risco. Mas, se a gente parar para pensar, o risco da gente ter que mudar de emprego é infinitamente menor do que o risco da gente ser atacado por um bicho e morrer. Mas para o cérebro é tudo o mesmo padrão. Então esse contexto todo é para te dizer que o nosso cérebro ele é voltado para sobrevivência. Então quando a gente vai no caminho de desenvolvimento, quando a gente vai num caminho de progresso, quando a gente vai num caminho de amadurecimento, de evolução, isso é contraintuitivo, sabe? É de fato precisa de um esforço maior. Por isso que tomar decisões para esse lado, tomar decisões que visam esse crescimento, é muito mais difícil, principalmente quando a gente está desconfortável. E a gente está desconfortável justamente por conta desse senso de ameaça. Então, quando a gente está numa situação desconfortável, tá? Quando a gente está diante dessa ameaça, que antes era um animal, um urso, e hoje é uma conversa desconfortável, hoje é uma reunião de feedback, hoje é uma decisão de mudança de carreira. Quando a gente está nesse momento, isso ameaça a gente. Para o nosso cérebro, isso é uma situação altamente ameaçadora. Nesse momento, quem toma conta... Nossa, eu estou usando muitas aspas aqui hoje. Mas quem assume, vamos dizer assim, o funcionamento, quem vira o diretor, o gerente ali de operações do nosso cérebro nesse momento é a nossa amígdala cerebral. Não é essa daqui. É uma que fica aqui atrás, que é responsável, dentre tantas responsabilidades, também é responsável pelos nossos disparos emocionais. Ele tá ali no nosso sistema límbico, então tudo que a gente tem de disparo emocional, de raiva, de medo,
de ansiedade, de angústia, de frustração, a amígdala que fez o primeiro disparo. Ela faz uma leitura da situação. A amígdala é uma das áreas responsáveis pela nossa sobrevivência, foi uma das áreas responsáveis do nosso cérebro que nos fez chegar até aqui como espécie, como evolução, que nos fez sobreviver, nos fez prosperar, porque as emoções, elas têm esse papel de sobrevivência. É só a gente pensar que se eu não sentisse medo, eu me colocaria em diversas situações ameaçadoras sem ter a noção de quão ameaçador aquilo era. Se eu não tivesse um nojo, eu ia ingerir alimentos que podem me intoxicar de alguma forma. Então a emoção, ela está associada à nossa sobrevivência. Justamente por estar associada à sobrevivência, quando a gente está numa situação de ameaça, e aí de novo eu vou reforçar, antes era uma caçada, era uma tempestade, era um animal, hoje é uma mensagem do seu chefe, uma mensagem desconfortável, uma DR com seu companheiro ou com sua companheira, estão no mesmo patamar. Quando a gente está diante dessa situação, a amígdala toma conta. A amígdala dispara as emoções que a gente considera desconfortáveis. Não existe emoção boa ou emoção ruim. Todas elas estão em prol da mesma coisa. Todas elas têm um fundo de sobrevivência e um objetivo voltado a isso. O que existe são emoções confortáveis de sentir. A alegria é super confortável de sentir. O amor é confortável de sentir. E emoções desconfortáveis, porque talvez a tristeza seja uma emoção desconfortável para você, a raiva talvez seja uma emoção desconfortável para você. Isso é algo absolutamente subjetivo, que é confortável ou desconfortável para mim pode ser totalmente diferente do que é para você. Mas existem emoções que nos levam a sentir desconforto, e isso de alguma forma representa uma ameaça, e emoções que não levam. Quando a gente tem emoções que nos levam a sentir um desconforto, então por esse motivo aquilo ali representa uma ameaça, a amígdala ativa o sistema de luta e fuga. É literalmente o que o nome diz. Um sistema no meu corpo que me induz a lutar contra a minha ameaça ou a fugir da minha ameaça. Por isso que quando a gente está ansioso, a gente sente a famosa borboleta no estômago, o frio na barriga. O que é o frio na barriga? É uma recolocação de sangue. É o sangue indo para as suas extremidades, mãos e pés, porque ou você vai lutar com aquilo ali, você vai usar suas mãos, ou você vai fugir, você vai usar as suas pernas, os seus pés. Então o sangue está se recolocando, por isso que a gente sente o frio na barriga. É o sangue fazendo essa movimentação, porque a gente ativou o nosso sistema de luta ou fuga. Só que a gente é muito mais adepto a fugir hoje em dia. A tecnologia nos deu muita oportunidade de fugir das ameaças. Porque antes, se eu brigava com alguém no play, no parquinho, na rua ou até no trabalho, eu tinha que conviver com aquela pessoa, eu tinha que resolver aquilo ali cara a cara. Eu não tinha a chance de fugir. Fugir não era uma opção. Eu tinha que lutar contra aquilo ali. Eu tinha que resolver aquilo ali, eu tinha que encarar aquela ameaça. Hoje a tecnologia, olhando para uma visão muito macro, nos dá muito mais chance de fugir, porque aí eu bloqueio a pessoa, eu paro de responder. Então hoje o nosso cérebro acabou criando, e aí claro, não só pela tecnologia, mas por diversos outros fatores, a tendência à fuga. Isso não é uma regra para todos, tá? Cada um tem a sua forma de lidar, mas zero dado científico, sou apenas eu com a minha percepção. É mais comum ver pessoas fugindo do que ver pessoas lutando, principalmente diante de uma decisão em que é muito mais fácil para mim tomar uma decisão que apenas me tira da ameaça, me tira do desconforto, resolve o meu medo, mas não resolve a minha vida. E isso é sim uma consequência, isso é resultado dessa amígdala cerebral que ativou o seu sistema de luta e fuga. No momento em que ela faz isso, ela realoca o oxigênio do teu cérebro mesmo, tem mais oxigênio na amígdala agora para que ela consiga gerir toda essa confusão e essa ameaça. Se tem mais oxigênio na sua amígdala, tem menos oxigênio no seu córtex pré-frontal, que é a área do seu cérebro responsável por tomar decisões racionais, responsável por ponderar, responsável por identificar ali o seu planejamento, responsável por fazer uma antecipação de cenários de forma racional, de forma ponderada, com dados. Então, a parte racional do teu cérebro tem menos oxigênio, porque a amígdala pegou esse oxigênio. Resultado, decisões que visam apenas a sua sobrevivência. Decisões que visam apenas sair do desconforto para parar de lidar com a ameaça. Decisões que representam fuga. E isso também significa fugir
da vida que você tanto quer construir. A gente escolhe um alívio imediato, um alívio momentâneo e sacrifica o progresso verdadeiro. E se você quer parar de se sentir travado, se você quer tomar decisões baseado em progresso e não para fugir dessa ameaça, você precisa conhecer o meu curso Construa o Seu Sucesso. Ele já ajudou dezenas de alunos a entenderem todo esse sistema cognitivo, entenderem como a própria mente funciona, para que eles consigam fazer essas reprogramações e aí sim tomar decisões mais ponderadas, mais racionais, olhando a longo prazo, construindo novos hábitos, novas rotinas, participando de ambientes favoráveis para essa construção e sim, mudando a própria vida num caminho, numa trilha que já foi pensada com metodologia para só seguir. Então, se você quer fazer escolhas mais conscientes em prol do seu resultado e da sua construção, o link para você se tornar meu aluno está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Mas nenhum vídeo meu termina sem a parte prática. Nenhum vídeo meu termina sem eu te dizer aqui o que você precisa fazer. Então hoje eu vou te dar 5 estratégias para você enfrentar esse medo e conseguir tomar decisões mais ponderadas. E a primeira estratégia é: questione o medo com consciência. Quando eu falo questione o medo, eu estou falando sobre você conversar com esse medo. Pensamento, a ciência chama de auto-fala. Auto de eu mesmo, tá? Auto-fala. Eu conversando com eu mesmo, eu dialogando comigo. Isso é pensamento. Você precisa questionar o seu medo com consciência. Isso significa se perguntar, por exemplo, por quê? Por que eu estou com medo? Medo significa que eu estou diante de uma ameaça. Qual é a ameaça? É chamar o teu córtex pré-frontal para essa conversa, para que ele dialogue com a sua amígdala, mas fazer isso com calma, com clareza, com consciência, respirando fundo para o oxigênio voltar para o teu córtex, tendo uma conversa madura com você. Do que eu estou com medo? Essa ameaça é real? Esse medo é real? Ou ele é baseado aí só na minha cabeça, só nas vozes da minha cabeça, só nas minhas antecipações catastróficas? Será que eu não estou aplicando um filtro de catástrofe no meu futuro? Será que isso é de fato realista? Então, quando você de fato para pensar no seu pensamento, quando você para discutir com você o seu próprio pensamento, quando você chega nesse momento de parar de achar que só porque é você que está falando com você isso está certo, ou seja, você parte do princípio que talvez o seu pensamento esteja errado, essa conversa, essa maturidade, ela gera muita clareza. E a partir dessa conversa você vai conseguir ponderar melhor as suas decisões. A segunda estratégia é lide com o desconforto, não fuja dele. Vale você dedicar mais energia em pensar em estratégias para lidar, para estacionar no seu desconforto, para ficar nele um pouquinho. Vale você pensar em estratégias que te ajudem a fazer isso do que em estratégias para fugir do seu desconforto, para sair dele. Quando você foge do seu desconforto, você foge da ameaça, que muitas vezes não vai ser uma ameaça verdadeira, vai ser uma ameaça que você mesmo criou. Então aquilo ali está só te afastando. Então dedica tempo para pensar como que eu posso lidar. E aí existem diversas ferramentas. Você pode escrever num diário, no teu journal, onde você quiser, o que está passando na tua cabeça, o que você está refletindo, fazer essa análise mais racional. Você pode se dedicar aos teus hobbies naquele momento, só para criar ali um nível de desconforto tolerável, porque você está fazendo algo que você gosta. Você pode conversar com alguém, você pode buscar ajudas profissionais, você pode fazer minha mentoria ou buscar um psicólogo para fazer uma psicoterapia clínica. Então, existem sim caminhos para você fazer um levantamento de estratégia. A gente está falando sobre você criar estratégias para lidar com o desconforto, para lidar com a tal ameaça que você acha que você está vivendo e não fugir dela. Porque se você foge dela, você não toma uma decisão que você deveria ter tomado. A terceira estratégia é decida com base, ou seja, tome sua decisão com base em quem você quer se tornar. Ou seja, nessa visão de futuro da pessoa que você quer ser e não em quem você é hoje. Porque hoje você ainda tem padrões de fuga
Hoje você ainda olha isso como uma ameaça. Hoje você se tornou uma pessoa sensacional, mas ainda não é quem você quer ser. Eu ainda estou muito longe da Rafaela que eu quero me transformar e eu acredito que você também esteja. Então toma as suas decisões baseadas em quem você quer se tornar no futuro. Em quem você está construindo. Essa palavra se repete nesse canal. Em quem você está construindo. Então, na hora de você tomar sua decisão, você tem que pensar, no meu caso, Rafaela, como que a Rafaela do futuro tomaria essa decisão? A pessoa que eu quero me transformar, a pessoa que eu quero virar, que vive a vida que eu quero viver, que construiu ou já está construindo muito lá na frente o sucesso que hoje eu quero construir, como que ela tomaria essa decisão? Porque essa pessoa do futuro já encarou essa decisão e já tomou uma decisão boa, porque ela chegou lá. Então, como que ela lidaria com isso? E aí, poxa, Rafa, eu não consigo ter tanta clareza, eu não consigo visualizar tão longe a pessoa que eu quero me transformar, eu não tenho clareza ainda do sucesso que eu quero construir. Tudo bem, pensa mais curtinho. Pensa, por exemplo, no hábito novo que você quer. Ah, eu quero correr na rua, eu quero virar um corredor. Como que um corredor tomaria essa decisão? Eu quero me tornar alguém que estuda. Como um estudante tomaria essa decisão? Eu quero me transformar num palestrante. Como que um palestrante tomaria essa decisão? Incorpora para você essa identidade que você ainda está construindo, porque ela já é sua. Você está andando para chegar nela, mas ela já é sua. Então decida baseada nela e não em quem você é hoje. Quem você é hoje foi fundamental para te trazer até aqui. E isso é incrível. Palmas para a pessoa que você é hoje. De fato, palmas, merece. Você sabe quanta coisa você encarou, mas ainda não é a pessoa que você quer se transformar. Então olha pra frente e toma decisões com a cabeça dela e não com a cabeça de hoje. Porque hoje você ainda tá preso em padrões que te afastam do sucesso que você quer construir. A quarta estratégia é não decida, eu sei que parece contra-intuitivo porque eu tô te ensinando a decidir, mas não decida em extremos emocionais, ou seja, no auge de qualquer que seja a emoção. No auge da alegria, não toma decisões quando você estiver no auge da alegria. Não toma decisões quando você estiver no auge da raiva. Não toma decisões quando você estiver no auge da tristeza. Não toma. Porque quando a gente está no auge das emoções, e aí, poxa, Rafa, mas no auge da alegria? Sim, no auge da alegria você tá mais aberto a coisas que talvez, quando você voltar pro eixo, você não queira fazer. No auge da alegria, talvez você se comprometa com projetos, se comprometa com coisas que quando você voltar para um estado mais estável, vamos dizer assim, você não vai querer fazer, você vai se arrepender. Então, em extremos, não tome decisões, porque a decisão, quando você estiver no extremo, o único objetivo do seu cérebro vai ser sobreviver. Quando você estiver no extremo das suas emoções, todo o seu oxigênio vai estar na sua amígdala. O teu córtex não vai conseguir entrar nessa conversa. Então, não é o momento para tomar decisões. Se você tomar uma decisão no auge da sua emoção, o único objetivo dessa emoção vai ser te fazer afastar da ameaça. Vai ser fazer você parar de se sentir desconfortável, mas isso pode te levar a um desconforto muito maior no futuro. Então, não tome decisões. Eu sei que isso parece contra-intuitivo, porque o vídeo é para te ensinar a tomar decisões melhores, mas não toma decisão se você estiver no auge do medo ou no auge do que for que você estiver sentindo. Mas temos um ponto de atenção aqui. Você tem que saber qual é o meu auge. Como que eu sei que eu tô nota 10 de raiva? Porque uma raiva nota 10 é totalmente diferente de uma raiva nota 5. Percebe? Raiva nota 5, talvez eu consiga tomar uma decisão. Raiva nota 10 não é o momento. Então você precisa fazer uma investigação para você entender quando eu estou no auge da minha alegria, da minha raiva, do meu medo, da minha ansiedade, do que for, como que eu sei identificar que eu estou no auge? Como que eu sei que eu estou nota 10 de cada uma das minhas emoções? Porque se eu sei, na hora que eu estiver vivendo o auge, eu vou saber, putz, eu tô no auge disso aqui. Não é o momento de eu tomar uma decisão. É o momento de eu me acalmar, é o momento de eu voltar a me estabilizar, trazer a minha emoção para um eixo mais confortável e aí sim eu trago o meu córtex para essa conversa e aí eu tomo uma decisão. Então isso passa por autoconhecimento. Mas é a estratégia número 4. E a estratégia número 5 é liste os prós e contras. Gente, essa estratégia ela é muito básica e a gente quase nunca faz. Mas listar os prós e contras reais das suas decisões é muito bom. Você vai literalmente fazer que nem a gente fazia quando a gente era menor. Pró
prós e contras. E você vai fazer a lista. Pró é isso, nanana. Pô, mas tem muito mais contra do que pró, então talvez eu precise realmente refletir. Mas percebe, esse prós e contras é longo prazo. Porque se você estiver desconfortável e você estiver com medo e a decisão tiver sido baseada nesse momento, o pró que vai ganhar a discussão é parar de me sentir assim. Se eu tomo essa decisão, eu paro de me sentir assim. Isso pra mim é pró-suficiente para eu desconsiderar todos os contras. Não. Você tem que pensar a longo prazo. Você tem que usar todas as outras 4 estratégias que eu já falei até agora para então fazer uma lista de prós e contras que traga racionalidade para as suas decisões. Você já está num estado emocional, está na hora de trazer o seu estado racional para essa decisão. Quando você faz uma lista de pró e contras, isso automaticamente já vai te acalmando, porque o teu foco vai para isso, então tua emoção talvez vá reduzindo, não sei, tô deduzindo, tá? E aí você vai conseguir tomar uma decisão mais ponderada. Você vai conseguir, de fato, olhar para o que você está decidindo a longo prazo. Prós e contras a longo prazo, porque curto prazo, vencer o desconforto vai ganhar como pró principal. Então olha para longo prazo, aplica tudo que eu já te falei até agora, faz essa lista e vai se baseando no teu lado racional. Ah, Rafa, mas e se eu tomar uma decisão e eu me arrepender? Eu não acredito em arrependimentos. Eu sei que essa frase é polêmica, mas eu de fato não acredito em arrependimentos. E eu vou te convencer a não acreditar em arrependimentos. E eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo aqui, você não vai mais se arrepender das coisas. Você de fato vai ser convencido, assim como eu fui, de que não existe arrependimento. Então, se você quer tomar decisões melhores e não se arrepender delas, eu te espero aqui